Bom dia a todos, Pai seja convosco, amém? Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica, ok? Meu nome é Silvio Ronaldo, sou professor da Escola Bíblica do Jardim Santa Lúcia, igreja sede, aqui de Campo Limpo Paulista. Convido você a participar da nossa aula. Vamos fazer uma oração? Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo abençoado. Obrigado, Pai, por esse domingo ser um domingo que lembramos da aliança que o Senhor fez conosco através, Senhor, da Santa Ceia. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado com as nossas vidas. Pai, abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso intelecto. Pai, convidamos o Espírito Santo para ser o nosso professor e para ser o revelador da palavra que aqui será ministrada. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoe esta aula, abençoe cada aluno. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Abacuque, mais um dos profetas menores. Esse já é o 8º dos nossos estudos, ainda faltam 4, né? Mas, antes de iniciarmos, vamos aprender os livros da Bíblia com a nossa música Cantando os Livros da Bíblia e desafio dado, desafio cumprido. Veja aí com a gente, cante junto. Até já. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Yeah! E aí, você já decorou a musiquinha? Já está em ordem? Musiquinha no sentido meigo e carinhoso de falar, né? É uma música que explana os 66 livros da Bíblia. Já está pronto? Já está decorado? Grava um vídeo e manda no WhatsApp da gente, que a gente na próxima aula posta aqui, ok? DDD é 11 97162 9844. Estou esperando a sua música e eu sei que tem pessoas desafiadas aí que estão se preparando para gravar. Estou aguardando, hein? Vamos lá. Livro de Abacuque, nós estamos na apostila, na página 49. Aqueles que não estão com a apostila, não tem problema nenhum, dá para acompanhar com a gente aqui na tela. E abram suas Bíblias no livro de Abacuque, que nós vamos paginar um pouco este livro, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar a aula. Nossa aula de hoje então, a base é o livro de Abacuque, ok? Vamos lá. Alvo da lição: entender como Deus permanece santo, agindo em um mundo mau. É um mundo lá de outra época, né? Aqui o mundo é bom, todo mundo se respeita, esse é o mundo perfeito, né? Isso aí está falando lá de trás, né? Brincadeira, lógico. Sentir: confiar na justiça de Deus em relação ao mal. Aqui não está dizendo confiar na justiça de Deus quando tudo está bem. Não, está dizendo em relação ao mal. Agir, colocar suas dúvidas diante de Deus como ato de fé. Esse é o objetivo da nossa aula. Então vamos lá. Introdução. Quem quiser me acompanhar na apostila, na tela, como preferir, só ouvir, fique à vontade. Só não esqueçam de abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Vamos lá. Um rabino certa vez escreveu: Moisés deu a Israel 613 mandamentos. Davi os reduziu a 10. Isaías a 2. Mas Abacuque a 1. Abacuque a 1. O justo viverá pela sua fé. Isso está escrito lá na parte C do
livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, lá no finalzinho. Abacuque é um desconhecido dentro da Bíblia. Muito se especula acerca de sua origem ou profissão. Entretanto, há duas coisas podemos afirmar desse profeta. Seu nome significa abraço e sua ênfase é a fé. Uns dizem até que ele poderia ter sido músico, porque ao término do último capítulo, que é o terceiro, lá no final, ele fala sobre músicos, né? Enfim, continuando aqui. O esboço. Vamos ao esboço do livro. Data 608 a.C. Autor Abacuque. Local Judá. Alvo fortalecer a fé do povo de Judá. Versículo-chave, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É no final desse versículo que ele fala sobre fé. Ok? Palavra-chave não poderia ser outra, né? Palavra-chave não poderia ser outra. Fé. Vamos lá, dando continuidade. Ok. Esboço do livro. Certo? Ele tem duas fortes perguntas com respostas para Deus. A primeira pergunta está no capítulo 1, dos versículos 2 a 4. Por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? Será que você já fez essa pergunta para Deus? Será que você também já teve essa indagação com Deus? Qual foi sua resposta ou você ainda não a teve? Por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? Nos dias de hoje, a gente vê essa guerra política de interesses de poderes. Houve murmúrios da China de que foi provocado, ou deste ou daquele, ou foi liberado num determinado país uma quantidade de equipamento de saúde, aí os Estados Unidos foi lá na frente de todo mundo e comprou todo mundo. Será que essa ação do homem, será que isso não traz nenhum questionamento no nosso coração para Deus? Por que o Senhor não toma providência a respeito do pecado do povo? A resposta vem na sequência, nos versículos 5 a 11. A providência está tomada, a disciplina chegará com os babilônicos. Vamos fazer a segunda pergunta, depois eu indago. Segunda pergunta está no mesmo capítulo, na sequência, versículos 12 até o capítulo 2, versículo 1. Por que usar a Babilônia, Senhor? E a resposta está no capítulo 3. Confiarei em qualquer tempo e circunstância. Tá? A oração de Abacuque. Na verdade deu uma invertida aqui, mas não tem problema, tá? A resposta está na sequência. Versículos 2 a 20 do capítulo 2. Porque ele é soberano e disciplinará as nações. Ok. Oração de Abacuque. Aí sim, confiarei em qualquer tempo e circunstância. Olha, será que a Babilônia de hoje pode se chamar Covid-19? Quem sabe? Aonde será a nossa disciplina? A gente tem percebido, né, o desespero de muita gente, tem percebido o afastamento, a indignação de muita gente, mas também eu tenho acompanhado, não sei vocês, eu tenho acompanhado uma evolução no desejo de busca a Deus de algumas pessoas. Eu estou enxergando aquecimento espiritual, não crescimento de volume de pessoas religiosas. Não, eu estou vendo um aquecimento de quem estava esfriado. Então a gente tem visto busca de pessoas em ter um encontro verdadeiramente com Deus. Será que o Covid-19 é a nossa Babilônia? Será que é isso que Deus está permitindo, né, para que a gente seja disciplinado? Será que você está confiando em qualquer tempo em Deus, independente da circunstância? Estamos numa circunstância desfavorável, né? Desfavorável à sanidade, à tranquilidade, mas favorável a confiar em Deus.
porque não tem momento melhor para confiar em Deus do que no momento da aversão, e nós estamos vivendo ele no mundo inteiro. Vamos continuar nossa aula. Visão panorâmica do livro, né? Abacuque em uma sentença, ainda na apostila, no finalzinho, página 49, que você também nos acompanha aqui. O profeta conversa com Deus a respeito do julgamento do povo de Judá e declara a confiança plena que tem nos atos do Senhor. Veja bem, essa conversa que ele está tendo com Deus, as respostas que ele recebe não são as favoráveis, nem o que ele desejava. Deus está condenando. Mas mesmo assim ele confia plena, tem confiança plena, né? Que confiança plena nos atos do Senhor. Continuando, vamos lá. A dor do profeta. Já estou agora na página 50. A característica marcante desse profeta é o formato do seu livro. Ele faz perguntas a Deus, recebe respostas e depois adora o Senhor, que nem sempre revela seus planos, mas que sempre é digno de confiança. Deixa eu só ver uma tela aqui. Isso, ok. O problema do mal. Vamos lá, isso é um tema que eu vou ler uma parte aqui na apostila, que não vai ter na tela, mas você me acompanha. Conforme já foi apresentado no esboço do livro, Abacuque coloca duas perguntas diante de Deus e recebe respostas que certamente são diferentes do que o profeta imaginava. As duas perguntas estão relacionadas ao problema do mal, sendo a primeira decorrente da outra. Diante da situação do seu povo, Abacuque não hesitou em levar suas dúvidas a Deus. Veja as dúvidas de Abacuque e as respostas de Deus. Vamos lá. Dúvida: por que não combate o mal? O mal de Judá seria aniquilado por um mal maior, vindo dos caldeus e do Império Babilônico, que dominaram Judá em 598 a.C. Se você depois da aula der uma lidinha nos 3 capítulos de Abacuque, que são curtinho, rapidinho, você vai entender bastante isso que nós estamos falando aqui. Porque Deus tolera o mal? Isso eu acho que é a pergunta de muita gente, né? Deus governa até mesmo acima do mal, e no devido tempo o julgará e estabelecerá sua glória sobre toda a terra. Amém? Continuando, vamos lá. A condenação do mal. As respostas de Deus a Abacuque mostram que Deus não tolera o mal, mas também não combate como um humano. Deus age, a gente espera que Deus age como a gente pensa, como a gente deseja. Deus não age assim, ele age como soberano, como Deus. Tá? Deus não ignora o mal. Abacuque apresenta 5 ais. Nós vamos ver esses ais. Abre a sua Bíblia lá em Abacuque, que nós já vamos ver, no capítulo 2. Contra a Babilônia, 5 ais contra a Babilônia. Pecados que atraíram o juízo de Deus contra aquela nação. Então vamos lá, dá uma olhada nos 5 ais. A condenação do mal. Tem lá, todos no capítulo 2. Eu vou aqui, tá fácil na minha mão, tá? Os versículos 6 a 8, eu vou só falar os 6. Você depois lê completo, sobre a exploração. Todos esses povos em um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai, esse é o primeiro dos 5 ais. Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Segundo ai, desonestidade. Versículos 9 a 11, eu só destaquei o 9, depois você lê os 2. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Terceiro ai, egoísmo, versículos 12 a 14, eu destaquei só o 12 e depois você faz a leitura. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Quarto ai, orgulho, de 15 a 17, eu destaquei só o 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Quinto ai, idolatria, de 18 a 20. Esse eu destaquei o 18 e o 19, embora o ai está em 19, o 18 complementa, ok? Dá entendimento. Idolatria, de que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras?
pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falhar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Essas são palavras de Deus, tá? Palavras de Deus sobre o povo lá que Abacuque estava profetizando. Dando continuidade. A oração, também nós temos aqui na apostila uma parte. A relação de Abacuque às respostas de Deus é assumir o seu lugar como criatura no plano de Deus. Assim, ele se submete ao tempo de Deus para julgar e libertar. Está lá em Abacuque 3, 2, ok? Certo. E se lembra dos muitos feitos que o Senhor realizou na história. Continuando na apostila, mas não na tela, é só ir acompanhando. Com linguagem poética, ele faz menção ao Sinai, está lá em Abacuque 3, de 3 a 4. A libertação do Egito, no versículo 5, tudo no capítulo 3, tá? Bem como a viagem do Êxodo no deserto, versículos 6 e 7. Refere-se também à travessia do Jordão, versículo 8. À conquista da terra prometida, no versículo 11. E à proteção contra as nações estrangeiras, dos versículos 12 a 15. São todas essas referências, depois você anota, você dá uma lida no capítulo inteiro, tá? A aula precisa ser um pouco mais concisa, mais objetiva, por isso que a gente não está lendo todas as referências, ok? Vamos lá. A oração de Abacuque se encerra. A oração de Abacuque, deixa eu só ver se isso vai aqui. Ok. Não. A oração de Abacuque se encerra comprovando a convicção que seu debate com Deus lhe gerou. Apesar do lamento pelo julgamento que Deus traria sobre Judá, que está lá em Abacuque 3, de 16 a 17. O profeta reconhece o Senhor como seu Salvador e sua fortaleza. Vamos aí, tem a referência lá, Abacuque 3, 18 a 19. Vamos ler Abacuque 3, de 17 a 19, para a gente entender esse contexto, ok? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar do servo, né? Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. E aí encerra o capítulo. Vamos fazer uma reescrita desse versículo 17. Vamos fazer uma nova leitura, parafraseando o que o profeta escreveu. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não retomando os comércios desse momento, não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a mercadoria nos mercados, mesmo faltando a mercadoria nas nossas prateleiras, o suprimento nas nossas prateleiras, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo as empresas não conseguindo fazer vendas, não gerando recursos, não pagando salários, não havendo produção de alimentos nas lavouras, não temos aonde comprar a mercadoria porque não estão fabricando, porque está tudo fechado por conta do Covid-19. Nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Ou seja, o mantimento básico está faltando, o suprimento, aquilo que nos faz gerar renda, os nossos empregos, os nossos salários estão fechando, se encerrando, findando por conta dessa Covid, as empresas fechando, enfim, o caos ao nosso redor. Mesmo assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se você se lembrar qual é a palavra-chave deste livro, se resume aqui: fé.
Este é o grande ensinamento da aula de hoje. Fé, ok? Continuando. Doutrinas. A fé do profeta, quem está com a apostila, página 51. A fé do profeta o leva a questionar a Deus, pois, a seu ver, os acontecimentos de sua época eram contrários ao caráter santo de Deus. Abacuque crê, Abacuque crê que Deus é santo. Está lá em Abacuque 1, versículo 12. A santidade de Deus, aos olhos do profeta, se manifesta de duas formas. Pela disciplina contra o mal, versículo 12. Pela incorruptibilidade perante o mal, versículo 13. Agora eu venho para a apostila. Ok. Essa doutrina sólida e verdadeira do profeta forma um paradoxo com a aparente tolerância de Deus ao mal. Está lá no versículo 13, capítulo 1. A resposta de Deus concilia a ação do santo num mundo corrompido. Deus permanece soberano sobre todos, subjugando o mal sem abandonar sua santidade. Referência bíblica na apostila está capítulo 1, versículo 20, mas na verdade é capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 20. Até porque o capítulo 1 só tem 17 versículos, tá? Continuando, a convicção adquirida por Abacuque, ao fim do seu livro, exemplifica a aplicação da fé na vivência cotidiana com Deus, de forma que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé está no final do versículo 4 do capítulo 2, tá? Apesar da ira de Deus contra o mal, Deus também apresenta misericórdia. Está lá no versículo 2 do capítulo 3. De forma que ele, o santo, é a salvação e a fortaleza em meio ao mundo corrompido pelo mal. Isso nós lemos agora há pouco, mas eu vou repetir. Ainda assim, capítulo 3, versículos 18 e 19. Ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ok? Abacuque e o Novo Testamento. Vamos lá. O justo viverá pela fé. Estou no finalzinho da página 51. Em Abacuque, encontramos a fonte de um dos versículos essenciais para a reforma protestante. Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz que o justo viverá pela fé. Citado por Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá. Diz assim, porque, gravando é assim mesmo, escutar a moto passar, tranquilo. Porque, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo está se referenciando a Abacuque, capítulo 2, versículo 4, lá na parte C, lá no finalzinho. Continuando. Ok, e foi também citado em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, pelo mesmo autor, Paulo. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E também é citado em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 38, que diz assim... lembrando que Hebreus não se é reconhecido o seu autor. Muitos historiadores estudiosos atribuem a Paulo, a autoria do livro de Hebreus, mas não há confirmação disso, ok? Mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá pela sua fé. Essa pequena frase se tornou o lema da reforma iniciada por Lutero, Martinho Lutero, e serviu como paradigma da centralidade da fé no movimento cristão. Vamos lá. Continuando na apostila, na página 52, a glória do Senhor. A referência messiânica, no livro de Abacuque é sutil. Quando a gente fala referência messiânica, muitos entendem, outros não. Estamos falando de referência do Messias, de Cristo. Então, o Antigo Testamento tem inúmeras referências a Cristo, ao Messias, referências messiânicas, ok? Então, vamos lá, a referência messiânica, a referência ao Messias, a referência a Cristo, a referência a Jesus,
no livro de Abacuque é sutil. Em Abacuque capítulo 2, versículo 14, lemos sobre o conhecimento da glória de Deus difundindo-se universalmente, o que se manifesta a partir de Cristo. O resplendor, isso está em em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é a manifestação da glória e majestade de Deus anunciada nas palavras de Abacuque. Conclusão, também na apostila e também na tela. Abacuque encontrou refúgio no Senhor ao descrever o inimigo e recebeu de Deus a segurança de que Ele está no controle de cada situação. Viver pela fé é seguir em frente com Deus, mesmo que não entendamos seus desígnios, com a certeza de que nele temos paz e segurança. Nos dias de hoje, nada mais reconfortante, tá? Nada mais consolador do que termos fé e cremos que o Senhor Jesus verdadeiramente é nosso Senhor e nosso Salvador. Neste mundo de incertezas, que estamos vivendo exatamente agora, no mundo inteiro, percebemos a fragilidade. Não tem ricos, não tem pobres, não tem brancos, não tem asiáticos, não tem negros, não tem diferenças, não há diferenças. Todos estão sofrendo. O rico porque está perdendo seu rendimento, o pobre que está perdendo seu recurso, o trabalhador que está na insegurança do seu emprego, o governo que está na incerteza do recolhimento de imposto, e assim sucessivamente, por um vírus que Deus não está vendo isso? Por que Ele não está resolvendo? Por que Ele não está curando? Deus sara a nossa terra, a gente vem orando, vem clamando, e a coisa está andando. A semana passada estávamos no número de 300 a 400 mortes no Brasil. Estamos na casa dos 600. Não estamos nem no pico da pandemia, conforme diz os especialistas. Somos leigos, mas ficando especialista no comentário, Enfim, e cadê Deus? E onde está Deus? Gente, percebam um movimento de busca espiritual. Percebam o movimento das pessoas que estão querendo encontrar uma solução, uma salvação, um refúgio, que é Deus. Vamos entender o que está acontecendo espiritualmente, vamos aquecer, vamos crescer. Semana passada falamos em marcha. Vamos ao foco, vamos à conversão, vamos nos convergir, vamos sair desse desespero e fazer a curva e nos dirigir a Deus, a cruz, que aí nós temos paz, tranquilidade e calma, mesmo na adversidade. Eu vou encerrar a aula hoje com uma oração, e ao término da oração, eu vou deixar uma música que reflete exatamente esse amor com Deus, independente da circunstância. Então, após a oração, ouça a música e ela encerra a escola bíblica. Amém? Então tá bom. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos permite, Pai, de conhecer mais de Ti. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa revelar essa palavra e nos fazer enxergar a nossa fragilidade e o quão somos dependentes de Ti, Pai querido, Pai amado. Deus, em nome de Seu Filho Jesus, Pai, que esse momento de suposto pseudo-desespero, nós possamos verdadeiramente, Pai, voltar ao primeiro amor, reencontrar verdadeiramente contigo, Pai, depositar no Teu altar, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos, Pai, e ser, Senhor, consolado pelo Teu Espírito e vivermos em paz, com tranquilidade, na fé, crendo que o Senhor está buscando o melhor para nós. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, que nós não venhamos ter a dúvida na nossa mente, no nosso coração, Senhor, se o Senhor verdadeiramente existe por conta do que está acontecendo no mundo. Porque se está acontecendo, é porque o Senhor tem permitido para que o Seu povo seja resgatado. Deus, que tenhamos essa sabedoria, esse entendimento de que estamos tendo a oportunidade de ser resgatados, de ser abraçados, de ser acolhidos por Ti, Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aumente a fé de cada um, Pai.
Dê um crescimento espiritual, Senhor, e não religioso, um crescimento espiritual e de fé para cada um, para que nós possamos, Senhor, passar por esta pandemia, Senhor, como verdadeiros e autênticos e íntegros cristãos, confiando em Ti. Deus, muito obrigado por essa manhã. Abençoe, Senhor, aqueles que vão participar da Santa Ceia, como eu irei participar na minha casa, online, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no santo nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém. Ficam com a música, reflitam na letra da música, esse é o objetivo, né? O objetivo não é pôr somente uma música, mas o objetivo é refletir na canção, na letra da canção, que pode servir para você como uma oração. Tenha um bom domingo abençoado, em nome de Jesus. Até a próxima aula, domingo que vem.